Ô, Gabi, você deve estar acompanhando esse projeto anunciado pela prefeitura de trocar as pedras portuguesas em 23 ruas no centro da cidade por um pavimento de concreto. E por incrível que pareça, gastar muito dinheiro com essa enfeiada bruta no nosso centro mais histórico. 80 milhões de reais. São, enfim, as ruas que ficam ali naquela parte mais bela, sobre a qual falávamos agora há pouco. Lago São Bento, a Rua Álvares Penteado, a região ali da Bolsa de Valores, do Banco do Brasil, do Salve Jorge, do Girandelli. Enfim, a parte mais passeável de São Paulo, que tem essas pedras portuguesas tão bonitas, vai ser concretada. Isso já aconteceu na Faria Lima, isso já aconteceu na Paulista. Hoje o que a gente tem ali, nas principais avenidas financeiras de São Paulo, é aquele concreto horroroso, cheio de chiclete grudado. Ah, mas as pedras portuguesas causam acidentes e são inseguras. Causam, se forem mal conservadas. Se não tiver manutenção. Se não tiver manutenção. Havendo manutenção, elas são super seguras, super bonitas. Vá lá nas cidades portuguesas, vá no Porto, vá em Lisboa. Não sei tão longe, não. É Copacabana. Imagina se chega um gaiato e fala assim, vamos trocar essas pedras portuguesas aqui do calçadão de Copacabana por um concreto. Porra! Isso é um negócio que mexe comigo, porque eu gosto muito dessa cidade, eu amo essa cidade, e eu fico com a sensação de que a gente não pode ter direito a coisas belas. Essa virou a cidade que antigamente erguia e destruía coisas belas, e agora só destrói. Ah, não vamos colocar uma fonte aqui não, porque a gente não vai poder ligar, porque senão vão tomar banho nela. Ah, não, vamos cercar essa praça, porque senão vai ter gente fumando maconha. Então cerca, fecha de noite, mete um cadeado. E é isso que a gente está vendo sendo feito com a nossa cidade, ficando cada vez mais bruta, cada vez menos ciente, zelosa e apaixonada pela sua história, e optando sempre pelo caminho preguiçoso daquilo que é mais prático. Ah, isso é mais prático. Cimento é mais fácil, a gente cimenta, vai ficar tudo cinza e a gente não vai mais ter que se preocupar com manutenção. Eu fiz um discurso parecido com esse da última vez que a gente falou do assunto e citei um trechinho de uma entrevista que o arquiteto Heraldo Ferreira Borges, que é urbanista, doutor em arquitetura e urbanismo pela FAO, Mackenzie, onde ele é professor. E fiquei muito feliz que o Heraldo ouviu a nossa entrevista, ou alguém ouviu e contou para ele, e ele mandou uma mensagem dizendo, olha, eu acho que você tem razão, que a prefeitura está optando pelo caminho mais preguiçoso, em vez de fazer aquilo que a gente espera como sociedade, cuidar da nossa cidade e oferecer uma cidade bela e agradável aos cidadãos. O professor está conosco. Professor, desculpa esse longo, essa longa introdução, mas esse assunto realmente mexe comigo, como alguém que é um paulistano por adoção, que mora aqui desde os primeiros dias da vida, embora tenha nascido em Minas Gerais. Sou um paulistano. E queria saber a opinião do senhor a respeito desse projeto da prefeitura. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado por me receberem aqui. Já percebi que esse é um assunto que te toca bastante, né, Megali? Bastante. Eu acho interessante a gente debater isso. Na verdade, eu acho interessante a gente ter mais espaços para debater questões urbanas, porque afetam a todos nós, já que todos nós somos cidadãos e todos nós somos, acima de tudo, pedestres, né? Mesmo aqueles que usam o carro. A questão que eu acho que talvez esteja um pouco enviesada é sempre essa questão de que há só dois caminhos, ou de que é uma questão técnica, uma questão financeira, mas, na verdade, todas as questões urbanas são questões complexas, né? É uma certa inocência a gente imaginar que existem bala de prata para resolver problemas complexos como os problemas que a gente tem na cidade contemporânea. Então, nesse ponto, resolver essa questão do calçamento do centro de São Paulo envolve questões, claro, técnicas, que é justamente que piso que a gente pode usar e quais os benefícios, os prós e os contras que cada um deles tem. Eventualmente, quanto isso vai custar, isso é importante, porque as prefeituras cada vez mais estão com menos arrecadação. Mas eu acho que a questão mais importante é a questão política.
e não política no aspecto partidário, mas política enquanto sociedade, que é responder a pergunta que cidade que a gente quer para a gente. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Como cidadão, qual a cidade que nós queremos? E aí isso envolve participação, isso envolve processos mais transparentes. Me parece que a grande maioria das pessoas não teve acesso a esse projeto e não sabe do que está acontecendo, a não ser pelos meios de comunicação, né? Mas eles não foram inseridos nesse processo, e eu acho que isso talvez seja uma questão importante da gente exercer a nossa cidadania a partir da transparência e da participação cada vez maior nesses processos, nessas decisões que são importantes, que são fundamentais para a nossa cidade e para nós como cidadãos. O Megali tocou num ponto aqui, no preâmbulo que ele fez antes de a gente começar a conversar com o senhor, que eu acho que é uma questão relevante para a gente pensar o direito à cidade. Ele falou de ter direito a uma cidade bonita. E eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor vê isso? O quanto isso faz parte do nosso direito à cidade? A gente ter direito a uma cidade que, claro, eu estou falando aqui não de uma questão estritamente estética, né? Mas de uma questão de calor ali, de acolhimento, de você se sentir confortável nos espaços que a cidade oferece, mas também de uma questão estética. O quanto isso importa para a gente se sentir pertencente? A questão estética não é uma questão irrelevante, né? Agora, se ela é primordial, o valor que a gente dá a ela depende de que sociedade nós somos, né? Claro que a arquitetura e o urbanismo têm uma dimensão estética, tem uma dimensão técnica, tem várias dimensões artísticas, etc. Você falou num ponto interessante, esse conceito do direito à cidade. Isso, para eu não ser muito professoral, mas só para falar, isso foi um conceito desenvolvido na década de 60 por um francês chamado Henri Lefebvre, onde ele falava que o direito à cidade não é só o direito ao acesso aos bens públicos, mas também a produção desses bens públicos. Então, as pessoas como agente de construção da cidade, onde elas poderiam ter voz e elas poderiam também ter a participação na construção coletiva dessa cidade. Isso é fundamental, né? O que nós temos hoje em dia é uma institucionalização da participação, do tipo, você vai lá, cola uns adesivinhos na parede e faz algumas inserções, mas é tudo muito engessado, né? Não há uma efetiva participação e cada vez mais a gente vê que a transparência está sendo comprometida, né? A transparência de acesso a essas informações e de acesso a esses projetos, né? Não só no final, quando eles apresentam o projeto, mas as pessoas tinham que estar desde o início, né? Na discussão e no debate dessas questões. O professor, agora cada vez que a gente fala desse tipo de assunto, a gente recebe uma enxurrada de mensagens, mas qual a importância? E daí? Deixa colocar o cimento, ninguém vai cair, ninguém vai se machucar, é mais fácil. Por que a gente é assim? Por que a gente permite que façam isso com a nossa cidade? Por que a gente permite que construam um minhocão acabando com a Amaral Gurgel e com a São João? Por que a gente acha normal que as nossas praças não tenham fontes que funcionam, que roubem e depredem os nossos monumentos públicos? Ninguém se importa muito. Por que a gente não faz questão de uma cidade bonita? A gente é assim por causa dos nossos administradores? Ou os nossos administradores são assim por causa da gente, se é que o senhor me entende? Bem, quem a gente elege é um reflexo de quem a gente é, né? Acho que isso é bastante direto. Na verdade, o Congresso é um retrato da nossa sociedade. Eu acho que tem uma crise da relação no Brasil do cidadão com o espaço público, né? Mas passa também, que na verdade as questões urbanas não são só do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, né? Elas envolvem questões também sociológicas, antropológicas.
E a gente, desde a década de 90, quando teve um grande aumento na insegurança urbana, as pessoas começaram a se fechar, né? Então, nós vivemos, inegavelmente, num país desigual, socialmente, economicamente, e a arquitetura, de certa forma, revela isso, né, de uma forma bastante explícita, né? Ou seja, a criação dos condomínios fechados, a criação dos muros, a criação das grades, é um reflexo de uma certa sensação de insegurança que nós temos desde a década de 90 e que cada vez mais está crescente. Às vezes os números não justificam essa sensação, às vezes sim. Existem bairros extremamente seguros e que são todos murados e gradeados, então há um descompasso em relação a essa questão da sensação de segurança, mas eu acho que o ponto fundamental é de que as pessoas têm um certo receio de estar no espaço público, até porque o espaço público é o espaço da disputa, do confronto, não é um espaço, de certa forma, liso, né? Ele tem arestas, então a gente estar no espaço público, a gente tem que estar disposto a encontrar pessoas diferentes da gente, né? Em vários aspectos. Não dá para pensar no espaço público como o espaço dos corredores de um shopping, né, onde existe uma certa segmentação social. Então, você tem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de credo, raça, e a gente cada vez mais está tendo dificuldade em lidar com o outro, né? Eu fico bem impressionado, professor, Gabi. Estive na Cidade do México 2 vezes nos últimos anos. E na última, eu fui até aquele bairro onde fica o Museu Frida Kahlo, onde ela morava lá com o Diego Rivera, né? Uhum. Era um bairro de classe alta. Talvez o melhor bairro da cidade. Não chega a ser um Morumbi, mas é um Alto de Pinheiros, vai. As casas são cercadas por murinhos, muretinhas, de meio metro de altura. Não existem esses altos muros que a gente vê aqui no Morumbi, essas casas fortificadas com... E ninguém vai me falar que a Cidade do México é uma cidade que não tem os mesmos problemas e o mesmo nível de violência que São Paulo, talvez até mais. Até maior. Até mais. Mas, de alguma maneira, as pessoas não se escondem da cidade, né? Não tem a percepção que existe aqui, e que eu acho que é exagerada, não estou dizendo que não existe, né? Mas uma percepção exagerada de que a gente está no meio de uma guerra civil, né? Eu fico vendo as novas construções, as casas que surgem no Alto de Pinheiros, passo muito lá, porque é lá que fica a escola da minha filha. A cada casa que é construída, a impressão que dá é que estão construindo um presídio de segurança máxima. Tem muros ali com 6 metros de altura. A coisa está saindo completamente do controle. A gente vive apavorado, com medo da nossa cidade. Isso não é uma maneira saudável da gente viver. Professora, ficaria muito... E reforça o ciclo, né? Porque aí você sobe o muro, aí a rua fica mais perigosa, então... Tem outra, quando você sobe um muro, caso aconteça isso, caso alguém invada a sua casa, a pessoa que invadiu vai estar bem protegidinha lá. Ninguém vai perceber o que aconteceu. Diga. Posso só falar uma coisa antes da gente encerrar? Eu queria só fazer reforçar uma questão que eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia. Mas sempre, para justificar uma decisão, sempre vem com essa história de que nós precisamos ter uma solução técnica, como se a técnica fosse neutra, né? A ciência, nem a técnica, nem a tecnologia é neutra, né? Elas foram desenvolvidas e são usadas por seres humanos que têm seus desejos, suas ideologias, seus medos, seus preconceitos, né? Então, consequentemente, a ciência, a técnica, a tecnologia também é afetada por isso. Então, quando a gente fala da substituição da pedra portuguesa por outro piso, a gente está falando estritamente ou fundamentalmente de uma questão política, de uma questão de se reconhecer como sociedade e, principalmente, da gente reconhecer as nossas falhas e as nossas potencialidades. E eu acho que a gente perde claro que a grande parte das ruas do centro já estão descaracterizadas, né? Já foram mutiladas, a pedra portuguesa, mas elas podiam ser recuperadas. É uma questão de vontade política e de uma decisão que vai muito além de uma questão técnica que é completamente resolvível
uma vez que a gente tem uma tecnologia e uma engenharia brasileira que já foi referência no mundo todo, né? Exatamente. Heraldo Ferreira Borges, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Obrigado pela participação aqui na Band News FM, que tenhamos uma cidade cada vez mais bela, cada vez mais amigável, cada vez mais bacana. São Paulo, e nós merecemos. Professor, bom sábado e bom fim de semana para o senhor. Um abraço.